Boa noite, boa noite. Estamos aí iniciando mais uma Conversas com Vitor Hugo, mais uma live aí de sexta-feira às 20 horas, mesmo horário, mesmo canal. Boa noite, Danilo, boa noite. Vamos ajeitando aqui. Tema hoje muito interessante, né? Como o meu eu pessoal afeta a minha vida profissional. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo essa live gravada, muito obrigado também por vir aqui assistir. E com certeza o conteúdo vai ser de grande importância para todos. Eu já vou convidar aqui a Shirley Lima a entrar aqui. Entrou a Shirley, boa noite. Boa noite! Vou ajustar aqui um pouco a câmera. Aí. Também estou ajustando aqui. Como Tudo é que bem, tá? Shirley? Tô bem, e você? Como é que tá? Tô ótimo, Que tudo bom. tranquilo. Bom, sempre eu começo aí agradecendo, Opa! né, por aceitar o convite e todos os compromissos envolvidos, né? A live eu converso bastante antes, a gente acaba tendo outros compromissos ali também. E esse tema é muito importante, né? Como o meu eu pessoal afeta a minha vida profissional. É Eu verdade. já vou começar te perguntando, de repente, para você responder isso para a gente, né? Em primeiro lugar, o pessoal afeta mesmo o profissional? O que você diria? Eu diria, Vitor, meu áudio tá bom? Tá bom meu áudio? Tá Tá. conseguindo? Quem tá aí já tá conseguindo me Depois escutar? que você fala, parece que tem um eco, alguma coisa assim, mas eu estou te ouvindo bem. É. Tirando esse aspecto. Eu trouxe meu fone aqui, só não tô achando ele agora. Não sei se o Vitor Agora sequestrou melhorou. ele daqui. Mas, sim, Vitor, eu costumo dizer que tá tudo conectado. Tudo tá conectado, né? Tem pessoas que falam assim que quando sai do trabalho para fora, da porta para fora, não, o trabalho eu deixo lá. Quando eu vou para casa, eu deixo os problemas no trabalho. Mas acho que não é bem assim, hein? As conversas, né? Ô, Chile, uma coisa que a gente conversou, né, falando agora sobre o lado pessoal, a gente conversou um pouco do nosso desenvolvimento pessoal, começa lá na infância, e o que acontece na infância, até mesmo o modo como somos criados, vai responder a nossa vida adulta, e inclusive nos nossos aspectos profissionais. Vitor, deixa eu Então, colocar, uma coisa, fica à deixa eu vontade. colocar meu fone aqui para ver se vocês me escutam melhor e eu escuto você melhor também. Prontinho. Vê aí como é que tá o som. Se tá Tá, legal, tá continua dando. ótimo. Então, tá bom. Você me escuta bem aí, né? Tô te escutando bem. Legal. Eu já Então, a gente estava usa. falando ali sobre a infância, né? Você pode falar para a gente assim, o modo como a gente é criado ou o que acontece na nossa infância, como é que isso vai interferir na nossa vida adulta, consequentemente no nosso trabalho, né, na nossa vida profissional. Uhum. Só para a gente entender um pouco, eu vou falar um pouquinho da nossa formação, a formação do nosso cérebro, né? Então, na infância, que dentro da minha linha de trabalho, eu trabalho com os traumas que são as traumatizações do 0 até os 7 anos de idade. Nessa fase, Vitor, o cérebro ele ainda está em formação, né? Então, a criança, ela não tem o córtex, né? Aqui o pré-frontal, ela não tem ainda desenvolvido. Então, isso Do zero, significa... Não te ouvi, desculpa. de 0 até 7 anos não tem. É isso? Ainda não, está em desenvolvimento, né? A gente não nasce completo, tanto que por isso que às vezes nós não lembramos de coisas que aconteceram na infância, porque o hipocampo ainda está em formação, que guarda as memórias. Uhum. Então, o que acontece? A criança, é por isso que a criança ela não tem um pensamento lógico.
Ela não consegue ter um raciocínio lógico. Então, isso significa, eu costumo dizer que a criança ela tem um campo aberto. Então, tudo que você falar para ela, ela vai acreditar como verdade absoluta. Porque justamente o córtex, ela não tem vivência, ela não teve experiência. O córtex ainda está em desenvolvimento, ela não tem pensamento lógico, raciocínio lógico. Então, ela encara como verdade absoluta tudo aquilo que ela escuta, né? Principalmente quando vem de pessoas que ela confia, do papai e da mamãe, né? Só para alinhar uma coisa aqui, Vitor, toda vez que eu falar pai e mãe, eu estou falando sobre quem exerceu a função, tá? Então, por exemplo, às vezes pode ter alguém assistindo na live e fala assim, mas eu não tive pai, eu não fui criado pelo meu pai, eu não fui criado pela minha mãe, fui criado pela minha avó, pelo meu avô, enfim. É a pessoa que fez aquela função. Então, há famílias, por exemplo, que a mãe faz as duas funções, de pai e de mãe. Tá? Só para vocês entenderem aqui e conseguir colocar no contexto de vocês aí. Então, o que acontece? É por isso que dizem assim, você já ouviu essa frase, criança é inocente. Né? Sim. Não falam isso? É nesse sentido, né? Sim. É nesse sentido, ela tem um campo aberto. Eu vou te contar até uma experiência aqui rápida da minha sobrinha. A minha sobrinha tem, só para vocês entenderem como criança é inocente. Nesse sentido, né? Ela tem 6 anos. E eles estavam aqui em casa, tudo brincando. Ela, meu filho e mais 2 sobrinhos. Eles estavam em 4 crianças. E aí, na brincadeira deles, os meninos acabou prendendo a mão dela no armário. Prendeu o dedinho dela no armário. E aí ela chorou muito, né? Realmente machucou um pouquinho. E aí, depois disso, cuidaram lá do dedinho e tal. E ela ficou no colo da mãe dela, meio chorosa, né? Meio emotiva. E aí eu virei pra ela e falei assim, vai brincar, Daphne, vai brincar, né? Aí ela falou assim, não, tia, tá doendo muito. Aí eu falei assim pra ela, você quer fazer essa dor sumir? Você quer fazer essa dor sumir pra você conseguir brincar? Ela falou, quero. Eu falei, então eu vou te passar um exercício e você vai fazer exatamente o que eu falar pra você fazer. Você vai fechar os olhos e você vai pensar nessa dor. Pensa na dor, pensa. Aí ela fechou o olhinho e ficou lá. Pensa, pensa, pensa. Agora você vai falar 3 vezes. Some, some, some. Pronto, a dor sumiu. Na hora, Vitor, ela levantou do colo da minha irmã e foi brincar. A dor literalmente sumiu. Fiz uma mágica? Só, né? Fiz uma mágica? Não. É o campinho dela que é aberto. Você entende? Ela acredita nas coisas. E aquilo virou uma verdade absoluta para ela. Ela acreditou que a dor sumiu. Naquele momento resolveu para ela. Então, para você ver como a criança, ela está aberta para tudo que você falar. E tudo que você falar realmente causa um impacto. E agora trazendo, né, para a vida adulta. Por exemplo, crianças que têm uma criação muito rígida. Às vezes na infância, pessoas que tiveram uma criação muito rígida, no sentido de nunca ser bom o suficiente para os pais. Escuta muito, você é burro, você não faz nada direito, você não presta para nada. Então ela vai colocando aquilo dentro da cabecinha dela, né? Embora a gente não lembre, tudo fica registrado. E aí, na vida adulta, o que vai acontecer? Se existe uma informação que foi colocada lá na cabecinha dela quando ela era pequena, de que ela não é boa o suficiente, na vida profissional, o que você acha que vai acontecer? Vai refletir isso na vida profissional dela também, né? Sempre que alguém questionar a capacidade dela ou... Enfim, né? Exato, exato. E aí, Vitor, a gente tem... E aí a gente tem um carinha aqui no cérebro que se chama SAR, Sistema de Ativação Reticular. Já ouviu falar? Tudo que você foca, aumenta. É o foco. Não sei se você já ouviu essa frase. Tudo essa expressão aumenta. É o SAR que é responsável por isso, né? Sistema de Ativação Reticular. O cérebro, ele só reconhece aquilo que ele conhece. Então, tudo que o seu sistema de ativação reticular, o seu foco vai buscar, é aquilo que já tem uma informação lá dentro. Então, é muito parecido, né? É muito parecido aí com o computador, né? Toda a informação que você coloca lá. Então, tudo que ele vai buscar é o que ele já conhece.
Aí suponhamos que existe essa informação aí, que na infância você ouvia muito que você não presta para nada, você não vai ser ninguém, você não é bom o suficiente. Crianças que às vezes aparecem com a prova em casa, todo feliz, porque tirou 8. Aí a mãe fala assim, 8? Não fez mais que sua obrigação, tem que tirar 10. 8 é pouco, você não faz nada, você só estuda. 8 é pouco, eu tenho que melhorar. Minimiza o feito da criança ali, né? Exatamente. E assim, sempre exigindo, né? Tirou 10, ótimo, continua, excelência. Tem, né? Sempre exigindo uma excelência da criança. Então, existe uma informação. Aí, suponhamos que na vida adulta, essa pessoa vai fazer um processo seletivo. E aí ela participa de vários processos. E ela passa em 2 empresas. Né? 2 empresas lá gostou do currículo dela e quer que ela faça parte da equipe. E existe a informação dentro da cabecinha dela que ela não é boa o suficiente. Qual empresa você acha que ela vai escolher? Aquela empresa que vai alavancar ela como profissional? Ou aquela empresa que vai mostrar para ela todos os dias que ela não é boa o suficiente? O correto seria ela escolher a que fizesse melhor para ela, né? Que dissesse para agora, será que a escolha vai ser essa, né? Porque lembra lá que eu falei que o cérebro só reconhece aquilo que ele já conhece. Então, existe aqui uma informação e ele vai buscar essa informação. E o nosso cérebro também não sabe a diferença do bom e do ruim. Ele não sabe. E aí testa para você ver. Se ele soubesse a diferença de bom e do ruim, você não trocaria uma refeição por um fast food. Não sabe mesmo. Você comeria menos sorvete. Você não comeria margarina, entendeu? Então, o cérebro, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Quem vai colocar as informações lá dentro é você. Né? E são aqueles que te criaram, né? Os seus pais, enfim, os responsáveis lá por você. Então, as traumatizações infantis da infância afetam, sim, a nossa vida. Não só a vida pessoal, os relacionamentos, mas também a vida profissional. Então, às vezes, a pessoa não está alavancando aí em sentido profissional, pode ser essa informação que existe dentro da cabeça dela. E o contrário também é verdade? Por exemplo, vamos colocar agora uma criança que é super estimada, né? Super mimada, ela é o reizinho, né? Isso também vai afetar ela na vida adulta, na vida profissional? Dela realmente achar que o mundo gira em torno dela? Uhum. Tudo tem a ver lá, né? Que a gente falou no começo, né? Do córtex ser o responsável pelo raciocínio lógico. Então, assim, é uma criança que é mimada. Ela não escuta não. Então, tudo que ela quer, ela tem. Os pais dão um jeito de dar. Ela faz uma birra, porque a criança entende rápido, né? Como conquistar aquilo que ela quer. E aí os pais não sabem lidar com isso e acaba, né, dando tudo o que a criança quer. Então, na vida adulta, ela não aprendeu a lidar com a frustração. Ela não aprendeu. Ela não aprendeu a lidar com não. Ser contrariada. Exato. Ela não aprendeu a lidar com os desafios da vida. Porque a vida é assim, né, Vitor? Não é tudo que você quer que você tem. E às vezes o que você quer você precisa buscar. Não é? Na maioria das vezes a gente precisa buscar aquilo que a gente quer. Então, se a criança ela não aprende a lidar com a frustração, você imagina na vida adulta dentro de uma empresa. Né? Quando ela é cobrada, ou de repente ela não ganha aquela promoção que ela esperava, ou ela não ganha aquele aumento de salário. E você, na sua área, eu acho que você deve saber bem disso, né? Quanto a frustração, ela causa um impacto na produtividade. Sim. Né? Então, na vida adulta... Na área de vendas é muito assim, né? Um dos pilares de venda ou da área comercial é você saber que você vai levar não. Faz parte, né? E aí você tem que focar, sim. Então é muito interessante que eu já trabalhei com equipe, que o pessoal começa todo vapor, motivado, e aí tem negócio que não dá certo, tem negócio que não fecha,
E isso é normal, né? Tem gente que Uhum. ela tem uma dificuldade de lidar com essa frustração, com coisas que dão errado. Eu até cito um exemplo, né? Uma loja física, né? Uma loja do shopping. Quantas vezes a gente entra em lojas, olha, às vezes dá até uma bagunçada nas coisas, faz o vendedor trazer uma coisa, trazer outra, e Aham. depois a gente vai embora. A gente não compra. Isso Exatamente. é normal. E quantas pessoas entram e saem da loja fazendo isso? Agora Uhum. vai ter aquela pessoa que vai entrar, que vai bagunçar a loja, que vai falar para o vendedor trazer isso aqui e vai comprar. Exato. Então imagina se o vendedor ali, ele se frustrar a cada pessoa que fala, não, só tô dando uma olhadinha, tô indo e vai para outra loja, né? Uhum. Quanto tempo que ele vai durar ali? Quanto tempo? Claro, estou citando esse exemplo, mas isso serve para vários campos da vida, né? Tem pessoas que a gente Sim. nota que realmente elas têm extrema dificuldade em ouvir não, em ser contrariada. Se a coisa não é feita do jeito dela, ela se transforma e isso causa um problema, né? Tanto no meio que ela trabalha, como para ela própria, né? Exatamente, porque não aprendeu a lidar com a frustração. Ela não aprendeu isso. E aí causa um impacto no desempenho profissional. Então, às vezes, ela não está conseguindo alcançar aquilo que ela quer porque ela não está sendo resiliente, É. né? É persistente. Tudo isso precisa para se alcançar o sucesso. Né? Nada vem de mão beijada, nada vem fácil. Então, se a criança aprende na infância, se ela interpreta, né? Porque criança é sempre a interpretação. Os pais, nós como pais, vou falar como mãe agora, a gente sempre quer dar o melhor para os nossos filhos. E a gente faz aquilo que nós damos conta de fazer no momento. Né? Então Uhum. eu faço aquilo que eu acho melhor para o meu filho. Só que ele vai ter as próprias interpretações dele, de como eu agia, de como é a minha educação em relação a ele. Então é sempre segundo a interpretação da criança, por melhor que os pais façam. E falando sobre filhos, ter filhos, né, que tudo começa na infância, Vitor, é interessante porque as pessoas, elas não se preparam para ter filho. Em que sentido? Muito se fala, algumas mulheres, alguns casais, né? Eles, quando decidem ter um filho, aí vem aquela história do planejamento, né? Vamos planejar? Gravidez planejada. E aí se planeja tudo. O que envolve esse planejamento? Você não é pai ainda, mas acho que você tem uma noção. O que envolve esse planejamento ali, quando o casal quer ter um filho? O que eles pensam? Estrutura financeira, né? Vou ter condições, vou ter um espaço, vou ter. Pelo menos é o que a gente escuta falar, né? Não que as condições financeiras sejam as ideais, mas é uma preocupação primária, né? Eu sei que tem outras coisas envolvidas e importantes, mas Uhum. não sei se pensam nessa coisa importante. Por Você, exemplo, a estrutura emocional que se vai dar à criança, né? você respondeu correto, porque quando se fala em uma gravidez planejada, geralmente as pessoas estão falando desse campo aí que você citou, o financeiro. Então se programa, prepara enxoval, prepara o quartinho. Só que as pessoas não se programam psicologicamente. É. Tem uma profissional da área do desenvolvimento humano que se chama Isa Minatel. Ela trabalha com crianças, ela trabalha com temperamento. Né? Eu trabalho com traços de caráter, ela trabalha com temperamento. Então, temperamento mais personalidade é que forma o caráter. E ela sempre fala sobre isso, que os pais não se preparam para ser pai. Eles não leem sobre criança, eles não leem sobre personalidade, eles não leem sobre temperamento. E aí o que acontece? Quando a criança nasce, foi tudo planejado. Né? Foi tudo pensado. O quarto, o enxoval, o dinheiro para emergências, né? Caso a criança precise de uma assistência médica. Tudo isso é pensado numa gravidez planejada. Só que o casal, eles não estudam o emocional para lidar com aquela criança. E às vezes a criança nasce com um temperamento e depois eles não sabem lidar com aquilo. Então aquele planejamento foi tudo por água abaixo, porque não sabe lidar É, com a criança. E aí acontece muitas criações desse tipo. é isso mesmo. Você é Bem terrível. lembrado.
Isso explica muita coisa, inclusive para que a gente possa entender as pessoas ao nosso redor, quem trabalha com a gente, quem convive com a gente, né? Levar isso em conta é importante, para que a gente também tenha mais compreensão ali, né? Boa noite aí para quem está entrando. Ô, Sheila, você falou uma coisa no começo ali muito interessante, que é uma coisa como, olha, quando você vier para o trabalho, deixa problemas de casa em casa. Depois tem outro aspecto, né? Quando você vier do trabalho, deixa os problemas do trabalho lá, não leva para casa. O que a gente pode começar a entender disso? Por exemplo, se uma pessoa é um gestor dentro da empresa, em casa ela não pode agir como um gestor, evidentemente. Ela vai ter que agir como marido, como pai, como esposa. Ok. Mas, assim, mentalmente falando, será que a gente consegue mesmo não confundir as coisas? A gente aperta um botãozinho aqui no cérebro, clique e pronto. A parte do trabalho está desligada, né? Ou quando a gente vai para o trabalho, a gente chega na porta, clique, desliga o que veio de casa. Verdade isso aí ou é um mito? Não, eu acho que a gente até tenta, né? Eu sempre falo que toda tentativa é fadada ao fracasso. Então a gente continua tentando fazer isso, ser uma coisa no profissional e ser outra coisa em casa, deixar os problemas. Seria muito melhor para os relacionamentos se nós conseguíssemos fazer essa desconexão. O eu do profissional e o eu do pessoal. Mas não, Vitor, geralmente não. A gente acaba trazendo problemas. Às vezes chegamos estressados em casa por um acontecimento do trabalho. E vice-versa, né? Não tá bem com a esposa em casa, mexeu com uma dor emocional, vai também encontrar no trabalho. Não tem essa. Eu li... Tem que combinar com o cérebro, né? Eu li até um livro, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Eu li esse livro porque foi até uma frase que o Danilo tá aí. Foi o Danilo que me mandou uma frase desse livro. Eu achei essa frase muito interessante. Foi o que me motivou a comprar o livro e ler. E aí o livro fala sobre um advogado bem-sucedido, muito bem-sucedido, que um belo dia teve um infarto no meio lá de uma audiência lá. Acho que é audiência que chama, né? Do juiz lá. E a partir disso... A partir desse infarto, ele começou a rever a vida dele. E aí ele estava obeso, estava com sobrepeso, teve o infarto, e aí tinha a família. E o interessante é que ele só vai falar sobre a filha quase lá para mais para frente da metade do livro. Tanto que o parceiro dele de trabalho não sabia que ele tinha uma filha. Então, assim... Ele vivia totalmente para o trabalho. E o trabalho, como ele não tinha tempo, ele comia qualquer coisa, tudo. Enfim, né? Mexeu com a saúde, por isso que eu falo que está tudo interligado. Mexeu com a saúde, com a família, com o relacionamento familiar também. Por isso que ele não citava a filha, porque era um relacionamento distante. E até o dia que ele, depois desse infarto, que ele resolveu olhar para dentro. Que ele resolveu, e foi aí através da espiritualidade que ele conseguiu se reencontrar, né, como pessoa. E ele vai passar os ensinamentos de tudo que ele aprendeu a partir de um infarto. Ele vai passar para frente o que ele aprendeu. Então, Vitor... Como que é o nome do livro? Para quem quiser aí. É esse aqui, ó. O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Vendeu Sua Ferrari. Bem interessante. A Ferrari, porque ele era bem sucedido, um advogado muito famoso, e ele tinha uma Ferrari. E aí, no final do livro, não vou dar spoiler. Comprem aí, quem se interessar. Né? Mas a lição é bem interessante. E mostra realmente isso, que não tem como separar. Tá tudo interligado, tudo. Se você não tá bem no trabalho, provavelmente na vida familiar você também não vai ser bem sucedido. E vice-versa. Sim. Sheila, eu vou te falar uma coisa. Eu vi um vídeo uma vez e eu penso assim, né? Quando eu escuto uma coisa, que é essa coisa que eu ouvi dói, eu paro para refletir. Eu penso assim, se doeu, alguma coisa tem. Ótimo. Eu vou refletir se é válido, se não é válido, o que eu devo e o que eu não devo. Eu vi um vídeo e um camarada ele dizendo assim, né? Sobre compromisso e comprometimento
com você mesmo, com o seu corpo, né, com a sua mente, com a sua alimentação, com a sua saúde. Ele estava falando sobre isso aí, né? E eu ouvindo atentamente. Aí no final ele diz assim, porque se você não tem comprometimento com você, se você não tem comprometimento com o seu corpo, se você não tem comprometimento com a tua saúde e com o teu bem-estar, como é que você me prova que você vai ter comprometimento no teu profissional, com o teu trabalho, com coisas, com outras responsabilidades? E doeu em mim porque, né, acima do peso eu fiquei pensando, né? Eu falei, eu preciso cuidar melhor do meu corpo. E faz sentido se eu não tenho esse comprometimento comigo mesmo, com a minha saúde, seja ela física ou emocional, como será que vai ser no meu trabalho, né? Esse é um aspecto, né? É um lado. Você se desligar de você, como é que você vai ser no trabalho? Uhum. E tem o oposto também, de você ser uma pessoa que talvez valoriza tanto a você que você acha que você não precisa melhorar profissionalmente, que você não precisa amadurecer, que você não precisa aprender mais, que você já sabe tudo, né? E isso é uma coisa curiosa, né? Que às vezes as pessoas, quando elas enxergam de uma maneira, às vezes, muito negativa, né? Elas têm uma visão sobre elas que às vezes não é a melhor. Uhum. E isso também vai refletir lá no trabalho dela, que ela vai duvidar da capacidade dela. Quando alguém disser que ela não é capaz ou sugerir isso, ela vai acreditar. Né? Sim. Eu acho bem interessante isso que ele falou, né? Da visão que nós temos também de nós mesmos, do meu eu. O que eu olho, o que eu enxergo no meu eu. E isso vai refletir lá ou na empresa que você trabalha, no corporativo, ou se você é empreendedor também, vai acabar refletindo ali, né? No Sim. teu trabalho. Sim, total sentido, ô Vitor. E você me fez lembrar de um casal, Rodrigo Santana e a esposa dele, Adriana Santana, do Instagram. Eles participaram do Big Brother, eles se conheceram no Big Brother, se apaixonaram, são bem famosos, né? Ela trabalha como influencer. Não sei se você já ouviu falar. E ele disse o seguinte, numa dessas lives, né? Eles trabalham como influencer, enfim, faz um trabalho aí. E ele estava para fechar uma sociedade com uma pessoa. Ele estava procurando um sócio e ele estava para fechar essa sociedade com essa pessoa. E aí ele descobriu que esse rapaz traía a esposa. Ele descobriu que ele era infiel, só que a esposa não sabia. Aí ele falou, foi aí que eu bati o martelo. Eu não fiz a sociedade com ele. Porque se ele trai a parceira de vida dele, o que ele vai fazer comigo? Não é digno de confiança. Exatamente. Então você está vendo que tudo está interligado? O comportamento que a gente tem dentro da nossa vida particular vai refletir no profissional. Não tem como fazer essa desconexão. Você não consegue ser duas pessoas. Não existe duas pessoas aqui dentro. Existe uma só. E isso daí que você falou, de não se achar capaz, bom o suficiente. Então, às vezes, tem pessoas que estão na empresa e ela está naquele esforço, ela está se esforçando bastante. Só que quando chega a hora de uma promoção, por exemplo, quem é o promovido? Nunca é ela. E às vezes ela está ali se esforçando, sabe? Mas sempre o coleguinha promovido, nunca é ela. Por que será? Porque talvez ela não confia nela mesma. Ela duvida da própria capacidade. E assim, Vitor, nós somos energia. O nosso Criador é uma energia dinâmica. O nosso Criador é uma energia. Então, nós também temos energia. Né? Fomos feitos à imagem do nosso Criador. E o que a sua energia está emanando? O que é o banner, né? Está lá piscando. Se dentro de você não se acha bom o suficiente, você não se acha capaz. Então, como a gente se enxerga... Então, assim, vai ter dificuldade em decolar numa carreira profissional? Sim, vai ter. Vai ter dificuldade, porque não existe confiança. É igual você falou, né? Eu não me cuido. E aí, hoje, até com
com a Alessandra, a gente estava conversando, a reflexoterapeuta da Equalife, e a gente estava falando sobre autoestima. E às vezes a gente acha que tá bem, ah, não, sim, eu me amo, né? Eu sei as minhas qualidades e tal. Só que às vezes você troca, a maioria das vezes você troca uma refeição por uma porcaria. Como é que tá a tua alimentação? Você tá bebendo água o suficiente? Então você não tem autoestima se você não tá se cuidando também nessa área. Então tá tudo interligado, Vitor. Tá tudo. Não conseguimos fazer essa desconexão. E se você não se valoriza, se você não se cuida emocionalmente, se você não tem um alto valor, assim, se você não se coloca um preço, você vai encontrar por aí pessoas também que vão te desvalorizar, até no trabalho. E acontece mesmo, certamente. E às vezes De você uma certa forma, a gente transparece isso, né? A gente transborda isso, e aí, às vezes, alguém que é aquele reizinho que nós estamos no início da live, vai se aproveitar para, a cada brecha, ou por N motivos, jogar isso contra você, né? Exatamente. Exatamente. Então, não tem como separar, não. Precisa cuidar do seu emocional, do lado pessoal, para também para ter rendimento, produtividade, ter eficiência, também na vida profissional. Você me fez lembrar Pode falar, pode concluir. Não, eu ia falar do reizinho, né? Aquele que não aprendeu a frustração. Dificilmente ele também vai ter um bom relacionamento interpessoal dentro da empresa. Geralmente é os que dão trabalho, não tem bom relacionamento. A bola é muito alta, né? É a Coca que a gente falou, né? É a Coca. Última Coca-Cola. Sente o gás da Coca. Isso, se sente o gás da Coca. E aí ele não aceita ser pequeno, né? Ele quer se comparar ao chefe e às vezes ele quer tomar a posição do chefe, né? Ele quer ocupar um lugar que não é dele. E aí entra em conflito com a equipe toda. Você que trabalha aqui com vendas, com vendedor, acho que você conhece vários tipos aí de personalidade, né? Ah, sim. Sim, já tivemos muitos problemas, né? E isso que eu falei de como que a gente se enxerga, né? Tem um comercial da Dove. Eu que trabalho com área comercial, eu fico olhando todas essas coisas, né? Todo comercial, toda ação de marketing, eu saio na rua olhando as coisas, né? O que tem, o que estão querendo dizer. Mas esse comercial, ele tinha um tema assim, né? Você é mais bonita do que pensa. Era a temática do comercial da Dove. Porque foi feita uma pesquisa que 96% das mulheres, foi feita uma pesquisa e 96% das mulheres ali que foram entrevistadas não estavam contentes com a sua aparência. Elas mudariam, a qualquer custo, um aspecto do corpo. 4% estavam... Mas a gente pode dizer, né, que 4% é um baixo. Né? Muito. Então, qual foi a proposta do comercial? O que eles fizeram? Eles pegaram um homem que foi treinado pelo FBI para fazer retrato falado. Retrato de criminoso. O criminoso era assim, assim, assado. Ele, só de você falar, ele consegue descrever um desenho muito parecido com a pessoa, sem nunca tê-la visto. Então, o que a Dove fez? Pegou esse rapaz e pegou ali, acho que 4 ou 5 mulheres e disseram para ela assim, vocês vão sentar, vocês vão olhar para ele, nem ele vai olhar para vocês. E o homem começava a perguntar, como que é seu rosto? Como são seus olhos, sua boca, seu nariz, seu cabelo? E a pessoa começava a se descrever. E ele ia fazendo o desenho. Quando ele terminava, ele ia obrigado, agradecia, e a mulher saía. Só que antes da pessoa ir lá se descrever, ela ficava numa sala junto com uma outra pessoa. E para essa outra pessoa era dito o seguinte: conforme você conversar com ela, presta muita atenção nos detalhes do rosto dela, porque depois você vai lá descrevê-la também. Então, um exemplo, né? A Shirley vai lá e se descreve. Meu cabelo é assim, meu rosto é assim, meus traços são assim, isso é assim, assado, meu queixo, meus bochechos, né?
E eu que fiquei conversando com ele, vou lá depois escrever também. Ou seja, para cada mulher, o homem ele tinha ali dois retratos. Para a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. O primeiro retrato era a pessoa que se descrevia. E o segundo retrato era uma outra pessoa que ficou observando o que descreveu. E quando ele terminou ali os desenhos, aí ele chamava as mulheres. E mostrava para ela, ó, esse primeiro desenho foi a sua descrição, e esse segundo desenho foi uma outra pessoa que descreveu. Quando você olhava para os dois desenhos, você via que se tratava da pessoa, mas tinha muito diferença. Qual que era a diferença? O primeiro retrato que a pessoa escrevia, ela tinha um semblante mais amarrado, parece que o desenho tinha mais defeitos, ela tinha um semblante mais caído, mais triste. E o segundo era a mesma pessoa, só que com um semblante mais aberto, um traço interessante que de fato a pessoa tinha, mas ela mesma não descrevia. E aí a pessoa, quando via aquilo, ela ficava, ela chegava, normalmente as mulheres chegavam na conclusão, eu preciso trabalhar algo em mim mesma, né? A forma como eu me vejo, Como... né? Não é realmente. E elas todas concordavam. A segunda realmente é mais agradável, é melhor, né? Então, é só jogar lá, se quiser ver um vídeo, né? Joga lá, comercial da Dove, autorretrato, retrato falado, alguma coisa assim. Ou me pede no WhatsApp ali que eu mando o link, né? Clica ali no link da minha bio, tem todos os meus contatos ali. Eu mando para assistir, porque é muito interessante. Realmente, às vezes, a forma que a gente se vê, né? E esse, assim, de uma forma muito negativa, é mesmo que vai estar nas minhas execuções profissionais, né? Vai ter afetado. Eu tenho trabalhado isso. Sim. Se ela não tem uma autoestima, a autoconfiança dela é abalado, isso vai também refletir no campo profissional. Eu falo por mim mesma, Vitor. Até então, quando a gente voltou a ter contato, eu comentei isso com você. Que eu tinha dificuldade de vender o meu trabalho, de vender, né, o meu conhecimento. Sim. Falando voltando em infância, eu não tive o meu pai, né, presente. Então eu fui criada pela minha mãe. Minha mãe é extremamente protetora. Então isso influenciou na minha segurança. E aí você falando de dois retratos de uma que a pessoa se vê e como as pessoas se vê. E aí as pessoas sempre falavam pra mim, caramba, mas você é inteligente, você consegue pegar as coisas rápido, só que eu não conseguia ver isso em mim. Sabe, Vitor? Eu não conseguia ver essa capacidade que as pessoas enxergavam em mim. Porque, dando uma pincelada em sistêmica, né, em sistema familiar, a natureza, o universo, ele é feito de polaridades. Polaridade negativa e polaridade positiva. E nós também, né, como seres humanos. Feminino negativo e masculino positivo. Então, no sistema familiar, geralmente a mãe é a que protege. A mãe é a que segura, né, que acalenta. O pai é o que empurra para a vida. O pai é o que encaminha para a vida. Então, quando você não tem uma estrutura, uma base familiar também bem formada, você pode ter dificuldades lá na frente. De ter segurança, de ter desempenho, de buscar aquilo que você quer. Porque você não teve uma base, faltou, né? Faltou o positivo, faltou aquele que te empurra para a vida. E aí, quando a gente observa a natureza, até comentei isso com você no nosso encontro aqui pré-live, na natureza a gente vê esse padrão, né? A gente vê esse padrão. Até citei o exemplo dos leões, que os filhotes ficam no bando até uma certa idade. Depois disso, eles são expulsos do bando dos machos, pelo pai. Então, eles são ali empurrados para ir seguir a própria vida, procurar, né, a fêmea lá e formar a sua própria família. Tem também o exemplo das águias, que chega um determinado tempo que ela vai alimentando o filhote lá na boquinha, não vai? Chega uma hora que ela faz o que? Ela empurra ele do penhasco. Tu vai voar. Vai voar. Tu vai voar. Chegou a hora de você ir. Então eu te protegi, agora é a hora de você ir. E aí ela empurra do penhasco e quando ela vê que ele não tá conseguindo voar, ela dá um rasante, né? Ela dá um rasante, pega ele, volta pro ninho e recomeça o processo.
e recomeça o processo, até ele bater as próprias asas e seguir para a vida, né? Procurar o seu próprio alimento, enfim. E nós, humanos, não somos diferentes, fazemos parte da natureza. Nós não somos diferentes. Então, quando não se tem uma base familiar bem estruturada, há uma necessidade, às vezes, de trabalhar o emocional para conseguir ter desempenho na vida profissional. Porque você se sente insegura, você duvida das suas próprias capacidades, da sua própria capacidade. E isso aconteceu comigo. Eu demorei muito tempo. Live, todo mundo fala, mas você fica tão... Parece que você tá tão à vontade, mas eu tenho uma dificuldade. Eu fico assim, ó, tentando buscar energia antes de entrar aqui. Então, eu demorei um tempo para engatar na minha vida profissional. Até, Vitor, em questão de se achar profissionalmente, se encontrar profissionalmente. Tem pessoas que têm essa dificuldade, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela quer. Então, vai para uma área... Não tem? Tem. Tá numa área, mas não sei, falta. Sabe? Não é isso que eu quero, não é isso a minha paixão. Porque eu acho, Vitor, que trabalho, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que trabalho tem que ter uma paixão. Tem sim. Sabe? Para te motivar a fazer, a dar resultado. Então é importante você saber aquilo que você quer. Quando você não sabe o que você quer, quando você não sabe para onde navegar, qualquer vento serve. Tanto faz. E às vezes você está exercendo, você está lá numa área que não te dá paixão. Você não tem motivação. E aí no começo você até consegue ir, depois a motivação desce, aí você começa a entrar em frustração, os resultados caem, você não consegue às vezes ser promovido, porque não há uma paixão naquilo que você está fazendo. Então é importante também se conhecer. O autoconhecimento também é importante na vida profissional, para você se encontrar profissionalmente. Tanto eu concordo que, geralmente, quando a gente fazia seleção para vendedores, as entrevistas são muito engessadas, né? A pessoa já vai preparada para a entrevista, Sim. porque sempre coisas e tal. E aí, durante a entrevista ali, do nada, eu perguntava para a pessoa, né? Qual que é a sua paixão? E era nítido que a pessoa falava. Aí ela pensava um pouquinho e falava, tal coisa, né? Ela falou assim, aí eu perguntava, e o que você já fez? O que você poderia me dizer que você já fez que comprova que de fato você é apaixonado por isso? Porque a pessoa que falava, a minha paixão é o time tal de futebol. O que você já fez? Eu já fiz coisas para ver jogo, eu tenho camisa, eu tenho quantas toalhas, eu tenho xícara, eu tenho não sei o quê. A pessoa falava e começava a se empolgar, assim, né? E quando ela terminava, as pessoas que tinham uma paixão bem definida e que faziam algo em prol da paixão, ela, naquele momento, ela me vendia aquilo. Ela me convencia de que realmente isso é importante para você, né? Porque ela fazia coisas assim que a gente falava, né? Isso é paixão, né? Então dava uma diferença muito grande. Pelo menos em vendas faz muito tempo. Pessoa que é apaixonada, que tem paixão, que é movida por paixão, claro, tem que ter razão também, evidente, mas ela se motiva mais, ela vai mais para cima, ela tem mais experiência, ela faz aquilo porque tem uma coisa muito forte envolvida ali. Então eu concordo plenamente. E eu vou te falar, às vezes não tem uma qualificação a nível curricular, né? Não tem uma grade lá, um currículo bom. Mas a paixão dela faz ela ir muito longe. E é interessante... Você treina e ela vai. É interessante isso que você falou. Deixa eu contar outra experiência minha das entrevistas serem engessadas, né? E há 10 anos atrás, eu trabalhei numa empresa, numa multinacional, e eu lidava com muito estrangeiro. E aí eu fazia algumas aulas lá mesmo, particular, contratei um professor particular e eu fazia aulas lá. Mas isso foi há 10 anos atrás, Vitor. E recentemente eu participei no processo seletivo e eu fui fazer uma entrevista. E a pessoa, um dos entrevistadores, conhecia a empresa que eu trabalhei, essa multinacional. E aí ele virou para mim e falou assim, você trabalhou lá, lá é uma empresa que se exige o inglês. Aí eu falei, sim, eu trabalhei lá e na época eu fazia
aulas particulares de inglês lá e eu atendi os estrangeiros. Eu recepcionava os estrangeiros e encaminhava eles para determinadas reuniões, né? Das videoconferências que aconteciam. Então, meu inglês era muito básico. Eu não precisava ter um diálogo com ele. Uhum. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você não colocou no currículo que você é bilíngue? Aí eu virei para ele honestamente e falei assim, mas eu não me considero bilíngue. Por que eu deveria colocar no meu currículo que eu sou bilíngue se eu não sou? Eu não me considero. E aí meio que ele interpretou como se eu estivesse me desvalorizando. Mas na verdade eu estava sendo honesta com ele. E Pois aí, é. então assim, o que eu entendi? Né? O que eu entendi? Eu falei assim, ué, mas será que ele quer ser enganado? Será que ele está procurando isso? Alguém que engane ele? Alguém que fale, ó, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mando de Excel, eu mando isso, eu mando aquilo. Mas na vivência, não consegue entregar o que está no currículo. Né? Tá Se ele vendo? Então, queria isso, eu tenho certeza que ele achou. Ele, eu falei, não, sendo mas honesto e ele está questionando uma outra coisa, então. é bem interessante isso, né? Como as pessoas funcionam, independente do nível, no nível que tá, no trabalho, tudo, sei lá, nível de responsabilidade, né? Esqueci a palavra, de hierarquia. Parecia uma pessoa É, tão, assim, desenvolvida na empresa. Isso. E aí ele estava quase me convencendo a reformular meu currículo, colocar que eu era bilíngue. Falei, tá. Aí eu pensei assim, mas eu dou conta disso? Eu dou conta disso? Sinceramente, não é uma desvalorização. Eu interpreto como ao contrário, eu estou sendo honesta comigo mesmo. Eu estou me valorizando. Porque de repente eu entro lá como uma bilíngue, chega na hora eu não dou conta daquilo. E aí? Como é que vai ser? Me prejudico porque me deveria ser uma frustra. surpresa boa, né? Ele deveria olhar assim. Então quer dizer que, além de todas essas suas qualificações, você ainda tem um inglês básico? Tem, olha. Uhum. Né? Mas ele levou para um lado que, como a Flávia falou aí, né? Na cabeça dele, o perfil que já Ah, tinha eu ali, tô vendo aqui. engessado, né? Não faz ele abrir os olhos para, talvez até uma forma como ele pense. Eu tenho uma coisa nível 2, eu tenho que falar que é nível 10, para que talvez seja até uma forma dele agir, né? E aí Sim, vai refletir ali no eu acredito, entrevista dele. eu acredito nisso, que é uma forma que ele age. Entendeu? Com certeza. Porque a gente projeta o Vitor, não adianta. Eu acho que é a forma como ele age na vida. Talvez ele cometa Sim. algumas desonestidadezinhas por aí, entendeu? Então, eu não colocar isso num currículo, ele achou estranho, porque hoje também, pela competição que existe no mercado de trabalho, você que trabalha com seleção deve ver muito isso de pessoas que colocam N coisas no currículo, chega na hora não entrega aquilo que colocou. E eu acho que diante da É. minha honestidade ele ficou meio balançado. E aí quando ele ficou sabendo que eu faço leitura corporal, e aí ele, mas você tá me lendo? Eu falei assim, olha, as pessoas acham que a gente analisa. Sabe, as pessoas acham que a gente está analisando o tempo todo. Ah, você está me analisando minha postura. Não é verdade. Né? Não é Nesse verdade. caso nem precisou, né? Ele mesmo já se entregou, né? Já! Eu falei, não, eu não estou te analisando. Ele falou, mas deveria. Deveria me Ah, analisar. Aí quase que eu falo para ele, mas seria uma invasão da minha parte, porque você não me permitiu. Né? Mas é isso aí. Você vê acontece. como influencia, não tem jeito, né, Vitor? O nosso comportamento. Nós somos a mesma pessoa no trabalho, claro que em funções diferentes. Nós somos a mesma pessoa com funções diferentes. Por exemplo, é igual você falou, um gestor de uma empresa, um administrador, não tem como ele chegar em casa e querer ser um gestor da esposa, um gestor da família. Né? Ele não deve tratar a empresa como trata a família, por exemplo. Sim. Tá entendendo? Mas é a mesma Sim. pessoa, só que em funções diferentes. Então, se você não tá bem num campo,
pode ter certeza que você não vai estar bem no outro. Você não vai conseguir entregar 100%. E isso é fato. Fato. Sim, isso é fato. É nítido, né? Quando você vê uma pessoa na equipe, às vezes quando eu via que tinha alguém que não estava muito bem, era fatal, né? Quando te chamava para conversar, a pessoa desabava ali, né? Desabafava, falava, problemas familiares. E às vezes eu até falava, ó, vai para casa, descansa um pouquinho, vai assistir um filme, vai, né? Amanhã você volta. Amanhã você volta, você não tá bem hoje, né? Mas tinha a ver com, vai lá, tenta resolver, veja o que você consegue. Qualquer Porque coisa me fala aí. não rende, né, Vitor? Tá com aquela a Não. cabeça tá lá, não tá no trabalho, a cabeça tá lá no problema. E muitas Desconta no empresas. cliente, desconta no colega, Exato, desconta. exato. E muitas empresas têm investido aí nesse campo do autoconhecimento, né? Contrata palestrantes motivacionais, né? Profissionais em PNL. Muitas empresas estão enxergando isso. Isso é uma realidade hoje. De que precisa Muitas trabalhar. entrevistas são feitas por psicólogos e não pelo gestor da... O gestor da vaga vai lá para ver alguma coisa do perfil, mas aqui em Santa Catarina mesmo, as empresas de nome, se você vai numa entrevista, tem o gestor da área, mas o gestor fica quieto, ele fica ouvindo, e quem conduz a entrevista é um psicólogo ou uma psicóloga, né? Porque ele tem um treinamento para entender melhor o que a pessoa faz, como ela faz e por que ela faz. Então consegue chegar no pensamento exato, né? É interessante que essa minha área, algumas empresas até contratam, né, analistas, profissionais de leitura corporal para fazer entrevista. Porque às vezes o perfil, o jeito daquela pessoa, a maneira dela funcionar não se encaixa naquela vaga. Entendeu? Então você pega uma pessoa, por exemplo, que ela é muito dinâmica, que ela é muito de ação, ela gosta de executar, e você coloca ela para ficar digitando o dia todo, lançamento de nota fiscal. Rotina. Um perfil que exige uma rotina, você tá entendendo? Ela não vai ficar muito tempo. Aquilo vai se tornar enfadonho para ela. Não é o perfil dela. Então muitas empresas, inclusive nessa que eu trabalhei, que eu citei, que é essa empresa grande, essa multinacional, no 14º andar, o prédio era inteiro da empresa, no 14º andar, eles fizeram um espaço que chamava Espaço Feel Good. Então lá você tinha massagem, você tinha livros para ler, e tinha almofadas no chão. Então quando você estava estressado, vai para lá, fica 5 minutos, 10 minutos lá, depois você volta. Então tem empresas que já estão enxergando isso. Enxergando que precisa sim trabalhar o emocional dos funcionários para que ele renda melhor. Que ele tenha uma produtividade melhor dentro, né, ali do dia a dia, da diária da empresa. Tem uma história nesse sentido também. Teve um vendedor que foi contratado e ele ficou como vendedor interno e não rendia, ele se esforçava, isso aí eu conseguia notar nele, ele era muito esforçado. Ele era muito dedicado, ele era focado, ele era, os resultados não vinham. E aí, o proprietário lá do escritório disse assim, a gente vai ter que mudar ele, porque ele é uma máquina, mas não dá resultado, né? Aí eu falei, você me permite fazer uma... Porque as minhas decisões tinham limitações, né? Você me permite fazer uma observação a respeito dele? Você me comentou uma vez que ele estuda teatro, né? E ele atua muito bem, ele fazia assim nas horas vagas, até stand-up, alguma coisa assim, né? Falei, então esse camarada ele tem um perfil de contato com as pessoas, de ver. Interno é muito e-mail, muito telefone. Deixa ele mais um mês e faz um teste dele fazer vendas externas. Cara a cara com o cliente, ver, falar, porque se ele encara sobe num palco para falar com 200, 300 pessoas, é o que ele gosta, é o que ele tem facilidade. Ele falou assim, olha, eu falei, um mês. Se não der certo, tem razão. Né? Aí foi feita a proposta para ele aceitou, porque, né, evidentemente também não queria perder o emprego dele. E no primeiro mês ele já destruiu, já se tornou ali o principal vendedor. Esses dias, acho que tem uns 15 ou 20 dias que eu andei falando com eles lá, e eu perguntei, né?
Kleber é o nome dele. Eu falei, e o Kleber, como é que tá? Ah, continua todo mês. Todo mês vem aqui muito pouco só para tratar de coisas burocráticas, documentação. Então, quer dizer, o pessoal dele sendo bem utilizado no profissional, não tem como fugir, né? Exatamente isso que eu ia falar, Vitor. Você vê que o hobby dele era a grande força que ele tinha. E você conseguiu captar isso, É a né? paixão dele, Era a falar com as pessoas. paixão dele. E ele trouxe isso para o profissional. Nas minhas sessões, né, quando eu atendo clientes, durante as sessões, eu sempre faço essa pergunta. Principalmente quando a questão é profissional. O que você fazia na infância? O que te motiva? Qual a sua paixão? É não para a pessoa mudar de emprego, tá? Porque hoje em dia não é, infelizmente, às vezes não é uma coisa fácil. Não é para todo mundo que é fácil arrumar emprego. Mas tenta trazer a sua paixão para o seu trabalho. Tenta casar uma coisa só. E aí foi um caso desse aí que você acabou de citar. Ele casou tudo. A grande paixão dele, que era o público, ele trouxe para o profissional. E olha o resultado. Incrível. Então, é uma questão de se encontrar. E aí, olha só. Você tinha uma joia na sua empresa, só que não estava sendo... Você tinha uma pepita lá, só que não foi lapidada. Não foi bem utilizada. Olha a importância de... Ele poderia ter ido embora. E poderia ter entrado numa outra empresa, como esse vendedor de público, e ter estourado. Poderia ter sido útil para outra empresa, né? Tá vendo? É interessante, interessantíssimo. O papo foi muito proveitoso, queria agradecer. A gente tem aí alguns minutos apenas, né? Mas eu acredito que foi muito importante. Se você que assistiu essa live ao vivo ou gravada, que seja, e você se identificou com algum ponto, acha que precisa trabalhar, a Shirley está aí à disposição. Você pode ali seguir ela no Instagram, tem ali todos os contatos dela, conversa com ela, chama ela no WhatsApp, peça uma ajuda, uma orientação, é um prazer aí e te atender. Porque definitivamente, sim, né? O meu eu pessoal afeta a minha vida profissional. Exatamente. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aí com a gente também, né? Com os comentários. O meu tá travado. Meu Instagram travou, não tô vendo nada. Travou aí, gente? Vitor, obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Espero ter contribuído. Muito, com certeza. Com certeza contribuiu, eu aprendi muito e quem nos ouviu aí também. Então vai ficar gravado, pessoal, aqui, lá no YouTube também, quem quiser, gosta mais de assistir pelo YouTube, vai ficar lá. E a gente vai se vendo aí nas próximas lives, seja nas minhas lives ou da Shirley. A gente vai se encontrando aí nesse mundo virtual, né, que é muito proveitoso. Exatamente. A gente se vira. Obrigada a você, Vitor. Uma boa noite. Boa noite, tchau para todo mundo. E como eu digo, né, a gente se vê, a gente se fala. Um abraço. Tchau.